A questão da segurança, ela é uma questão que é muito empolgante o debate, é muito preocupante também. Ontem eu estava acompanhando uma cena que vi no Rio de Janeiro, a televisão mostrou para o Brasil todo, e realmente faz com que a gente tenha que ficar bastante preocupado. O que se vê ali é uma guerra de guerrilha. Eram mais de 100 traficantes armados em conflito, facções em conflito direto nas ruas dos morros do Rio de Janeiro, e a população assustada, se escondendo, trancada, e vi também que a população, a polícia que estava assistindo a tudo, inclusive filmando, a polícia recuou para não entrar no conflito. Vi também a reclamação sobre a falta de impacto ou de resultado do que foi a presença do Exército nas ruas do Rio de Janeiro. E vi, 3 dias antes, uma matéria jornalística que dava conta de que os recursos para a manutenção do Exército nas ruas do Rio de Janeiro, eles estavam contingenciados, eles tinham acabado, e que, por conta disso, as operações do Exército estavam sendo prejudicadas. Daí nós tiramos algumas lições. A primeira, que existe um inimigo interno poderoso, armado, e que já se apropriou de áreas importantes do território nacional. Toma de conta, administra de acordo com seu modus operandi, expulsa a polícia, controla a hora de funcionamento de comércio, controla presídios, desafia as forças policiais das polícias militares, tem coragem de peitar e enfrentar o próprio Exército, manda e desmanda nas áreas e que controla por força das armas, e armas mais modernas muitas vezes do que dispõem os nossos policiais militares, ou se equiparando, às vezes até melhor também do que o nosso Exército. Isso chama uma reflexão muito profunda. Esse problema da segurança, ele não se resolve em nenhum estado da federação de maneira isolada, porque esse crime organizado, a sua força, ela vem de fora do país. Ela surge aqui dentro, se fortalece aqui, com o tráfico constante de droga, um filão comercial extremamente produtivo e lucrativo, que faz com que esses elementos eles sejam bem armados e bem endinheirados. E aí, com esse dinheiro, se infiltraram em todo o aparelho do Estado. Estão infiltrados em todo o aparelho do Estado. Estão infiltrados nos parlamentos, onde tem bancadas parlamentares. Estão infiltrados em áreas do Executivo, onde são acobertados nas suas ações por pessoas extremamente poderosas e com destaque político. Estão infiltrados dentro do Poder Judiciário, estão infiltrados nas forças de repressão e aí adquirem informações privilegiadas das operações que vão ser realizadas. Então, é necessário, urgente, um plano nacional de segurança que envolva todas as forças policiais, militares, que tenham a capacidade de ir para esse enfrentamento. Esse combate, ele só pode ser vencido se nós, inclusive, chamarmos a população para tomar partido dessa luta, com as informações, passando informações privilegiadas para as pessoas que são responsáveis pelas investigações. Mas a população tem medo, ou muitas vezes ela foi cooptada também por o crime, que faz o papel que deveria ser feito pelo Estado nas áreas mais pobres, nos bairros mais pobres, aonde o Estado falha. O crime entra oferecendo emprego, prometendo riqueza fácil, sobretudo para a juventude. Deputado Santana, quando possível, me permita lhe a parte. Pois não, deputado Roberto. Então, me preocupa bastante que a gente veja a impotência do Estado nessa luta. E por mais que se faça, a gente se sente ineficiente. Eu vi hoje pela manhã também no jornal Bom Dia do Ceará, onde o repórter mostrou um mercadinho assaltado pela sexta vez. Pela sexta vez. A população desarmada, com medo, e os bandidos afrontando a todo mundo. Veja bem, eu tive numa comunidade, zona rural do Crato, e lá os moradores me contaram a seguinte história. Diz que quando tem festas nos finais de semana,
que as pessoas vão até o banheiro, chegam lá e encontram fila de jovens fazendo fila para cheirar cocaína, numa comunidadezinha distante, mais de 20 quilômetros da sede. E eu fiquei assustado com a notícia dessa. Uma situação dessa ocorrendo, chega nas comunidades rurais, o crime organizado se expandindo, fazendo desse comércio um comércio extremamente lucrativo, e o Estado sem o braço forte para dar um golpe contundente nesse crime organizado que gera toda essa onda de violência, esses crimes bárbaros que ocorrem. Então fica aqui o apelo para que o governo federal ele chame os governadores de todos os estados para sentar e discutir uma estratégia conjunta, fazer uma grande força-tarefa. Eu vi um discurso do ministro da Defesa, ele falando que ia fazer um grande projeto, envolver o Ministério Público Federal, envolver o Judiciário e as polícias todas num plano específico para o Rio de Janeiro. Não, esse plano ele não é necessário somente para o Rio de Janeiro, ele é necessário para o país como um todo, porque aqui o governo Camilo está fazendo a parte dele, está contratando policiais, está equipando a nossa polícia, comprando viaturas novas, especializando e treinando os batalhões, e a gente não sente o impacto que isso deveria provocar. Por quê? Porque o inimigo ele é muito maior do que o estado do Ceará, ele é do tamanho do Brasil, ele é alimentado por forças que vêm de fora para fazer o tráfico de droga aqui, trazendo armas, armando os marginais, inclusive do ponto de vista de inteligência, de logística, de ação. Um golpe contundente no crime organizado só é possível com toda a força, com todo o braço forte do Estado brasileiro. Então, é esse apelo que a gente faz nesse momento. E dizer que o governador, ele tem procurado fazer a parte na assistência social. Eu quero destacar aqui o projeto Mandala de combate à extrema pobreza, com recursos para socorrer as comunidades mais pobres e mais carentes, que será votado nesse dia por essa Casa Legislativa. Mais recursos e convênios com 209 entidades através do projeto Paulo Freire, e sair de grande importância para orientar e dar assistência técnica ao pequeno produtor rural para que ele possa superar com seu próprio esforço, com o conhecimento que ele não tem, as dificuldades que ele passa para sobreviver, enfrentando essa seca terrível que castiga o Ceará já por 8 ou 6 anos, fazendo com que muita gente tenha que depender do carro-pipa, desse velho modelo do carro-pipa. Por mais poço profundo que se tenha feito, ainda há essa carência e essa necessidade. Só para concluir, presidente, dizer que o governo tem a preocupação e o foco na criança, fazendo agora um projeto que vai também garantir o auxílio às crianças mais pobres, mais carentes, aquelas de maior vulnerabilidade, aqueles pequeninos que precisam muito de uma alimentação especial nesse momento e que são oriundos também, são os moradores dessas áreas mais castigadas pela seca, aonde o desemprego bate nas portas e assusta os nordestinos, expulsando muitas vezes da sua terra para as grandes cidades em busca da esperança, em busca de uma alternativa de trabalho que muitas vezes não encontram. Então, o governo Camilo Santana foca nesse momento, apesar das grandes dificuldades financeiras, em projetos sociais que vêm ao encontro desses mais necessitados. Então, senhor presidente, essas matérias tramitam nessa Casa Legislativa e nós faremos um esforço para, junto com todos os outros deputados e deputadas, aprovarmos com a maior brevidade possível. Era isso, presidente. Obrigado.